nome é Gabriela Gauch, eu curso Física Licenciatura na Universidade Federal de Santa Catarina, sou orientanda da professora Débora Pérez Menezes e também faço parte da produção do canal Mulheres na Ciência. Bom, o modelo SIR, que significa Suscetíveis Infectados e Recuperados, foi desenvolvido por Kemark e McKendrick em 1927 com a ideia de prever a evolução e disseminação de doenças infecciosas, como disse a doutora Cláudia Codécio, pesquisadora da Fiocruz no vídeo anterior. A seguir, a professora Débora Pérez Menezes vai mostrar como ajustar dados com fórmulas simples, e qual a forma que o gráfico que mostra os números de infectados deve ter no final do seu ciclo. Então vamos ver o que acontece com os dados do corona. Eu entrei lá no observatório do Covid-19 e peguei esses dados. Então, mais uma vez eu vou sair e tornar a entrar. E aí vou plotar isso aqui. Então tá aqui, ó, tem cara de exponencial, por isso que as pessoas saíram aí ajustando esse gráfico como se ele fosse uma exponencial. Se eu diminuir a escala, deixa eu só fazer assim, os primeiros 10 dias, por exemplo. Tá aqui, né? Então era aqui, ó, os primeiros dias era só um caso por dia, parece uma função degrau, né, que vai subindo um degrauzinho. Depois era aqui 2 casos nos outros dias, depois é que a coisa começa a subir. Ok, então vamos voltar para trás. E o que eu quero fazer agora é ajustar esses dados. Então, conhecendo a cara deles até hoje, qual deve ser a curva que os ajusta? Então, eu vou chutar a função exponencial, porque tem cara de exponencial, né? Vou chutar a exponencial mais simples possível. Então, vamos lá. Essa é a função. E agora vamos fitar, né, esses dados que eu tenho com uma curva exponencial. E o que eu obtenho? Ó, obtenho uma correlação boa, 1 em 1, e números aqui 0,36, 0,30, que já estão aqui, ó, porque eu já tinha feito isso antes, é claro. E já posso rodar o programa com esses números que eu já sei que é o que ia dar. E se eu fizer isso, eu vou gerar uma saída de dados SFORT 54. Então, o que eu posso fazer agora é botar os dados junto com a curva que o meu ajuste gerou. Olha que sensacional. O que a gente vê nessa curva? A gente vê os números ajustados e a gente vê essa curva explodindo, né? Eu botei até 40 dias. Eu podia ter botado 100 dias ou sei lá. Então, na verdade, quando a gente descobre qual é a cara de uma função, a gente passa a ter poder de previsão com relação a ela, né? Se o comportamento se mantiver matematicamente correto, é isso que a gente encontra. Né? Vou até diminuir um pouquinho aqui, ó. Vou fazer assim, ó. A gente vê isso aqui numa escala melhor, até quando a gente tiver, por exemplo, 5.000 casos. Tá lá? Tá certo? Então tem aqui os dados até 1.000 e pouco, e depois essa curva continua subindo. Ok, mas o que a gente sabe é que essa curva não vai continuar subindo assim para sempre. Se ela continuasse subindo assim para sempre, ia morrer todo mundo, né? Ia acabar a população na Terra. Mas não é isso que vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas vão se contaminando, elas vão sarando, a maior parte, a maioria absoluta das pessoas sara, e aí essas pessoas que contraíram o vírus ficam imunes. Como elas ficam imunes, elas já não propagam mais ou não transmitem mais esse vírus para as pessoas que estão próximas dela. Então essa curva vai ter a cara de uma gaussiana, perto de uma gaussiana. Então vamos ver o que é uma gaussiana, né? Então eu escolhi, para descrever uma gaussiana, o QI das pessoas, né? Nesse momento, as pessoas têm que pensar, mesmo que elas tenham QI médio, elas têm que usar todos os neurônios, toda a capacidade de processamento que os neurônios delas têm para pensar e não sair tomando decisões ou falando coisas que podem prejudicar as outras pessoas num momento tão sensível. Então aqui o quociente ou coeficiente de inteligência médio das pessoas está aqui no meio dessa gaussiana, né? Então essa aqui é uma gaussiana perfeita, simétrica. A natureza não é assim, tão simétrica. Mas o que a gente vê, né? A gente vê que tem uma porcentagem muito pequenininha de pessoas que têm QI muito baixo. Tem uma porcentagem muito pequenininha de pessoas que têm QI muito alto. Essa porcentagem de QI muito alto ou de QI muito baixo vai aumentando, mas a grande maioria das pessoas está aqui no meio da gaussiana, tá certo? Então, esse comportamento do Covid
vai ter um comportamento, vai ser parecido com o comportamento que a gente enxerga na gaussiana. Por que a gente sabe disso, né? Então, eu vou pegar aqui primeiro um artigo, que é um artigo de um jornal de doença infecciosa, e esse artigo eles fazem uma análise de dados e eles fazem uma proposta de um modelo, que é mais sofisticado do que simplesmente ajustar uma exponencial, e o modelo tem essa cara matemática, quem não entende matemática não precisa se preocupar com ele, mas eu tenho um colega que se chama Fernando Caldeira Brant, que é professor da Universidade de São Paulo, que se deu ao trabalho de fazer um ajuste aqui desse modelo limitado, tá? Então isso aqui não é a verdade absoluta, mas vamos ver o que esse ajuste nos diz e o que é a barra de erro, né? O que ele envolve de incerteza. Então aqui tem o primeiro ajuste do Fernando, que é o seguinte, tem aquele modelo, aqui tem essas expressões, não importa muito, o que importa é esse R0, esse R0 é a média do número de pessoas que é contaminada por cada pessoa que foi infectada, é da ordem de 3. Esse número claramente é subestimado, né? Não dá para saber, porque muitas das pessoas infectadas não transmitem a doença, e a gente só conhece os dados daqueles que de fato ficaram com a doença. Aqui no Brasil, nem isso, porque a gente não tem teste para saber, né, com exatidão. E a outra coisa que é importante é o tempo de duplicação da doença. No Brasil, o tempo de duplicação é quanto aqueles dados vão aumentando, né, duplicando. Vamos voltar a olhar para eles lá, ó. Tá aqui os dados, né? Então aqui duplicou, era 1 passou para 2, de 2 passou para 4, de 4 passou para 8, né? De 8 passou para 16, aqui 19, não é assim uma coisa tão exata, mas esse dado, o tempo de duplicação é 1,895 dias, então menos do que 2 dias. O que se sabe é que quando esse tempo de duplicação chega na ordem de 4 dias, é porque a doença a gente já está na parte da gaussiana que vai fazendo a curva decrescer. Mas percebam, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que nessas análises do Fernando, isso aqui tem em escala logarítmica, eu vou voltar lá para aquele exponencial plotar em escala logarítmica, a gente vê que isso depende muito de um fator que é esse Bzinho aqui. Esse Bzinho é um parâmetro matemático que na prática é completamente desconhecido. Ele depende de quê? Ele depende do comportamento que as pessoas vão ter para tentar diminuir a propagação desse vírus. Ele faz um outro gráfico aqui também, né? Esse outro gráfico aqui está em escala normal, né? Não gaussiana, e aí a gente vê o comportamento exponencial da curva antes dela chegar na parte da gaussiana. Ok. Então, antes da gente fazer a análise dessa curva, eu vou voltar aqui e o que eu vou fazer é plotar essa minha curva em escala logarítmica. Então, vamos lá. Plotar essa curva. Pronto. E aí, o que a gente está vendo ali, né? Então, se eu pego aquela curva exponencial do coronavírus, na escala logarítmica, ela é uma reta. Muito bem. Então, para a gente concluir, eu vou mostrar aqui para vocês, vou voltar aqui e vou mostrar aqui um estudo muito interessante que analisa essas curvas, né? Então, esse estudo diz o seguinte, ó, esse é um artigo que está sendo muito falado, estudado e utilizado para análise desses gráficos. Então, ele diz o seguinte, se a gente não fizer nada, essa exponencial vai crescer muito. Se a gente fizer a mitigação, significa o quê? Muito pouco. Sugerir que as pessoas não saiam, sugerir que elas não participem de nada que envolva grande aglomeração de pessoas e coisas desse tipo, essa exponencial vai crescer também, mas ela já vai ser menor do que não fazer nada. Mas ainda assim é uma tragédia. Esse negócio que ele chama de martelo, né, de hammer, é se a gente tiver medidas eficientes. Essas medidas eficientes, claro, dependem do país, da capacidade econômica deles. A Coreia do Sul testou todo mundo. Singapura testou todo mundo. Então, todo mundo que é testado e é identificado como carregando o vírus, as pessoas isoladas. Então, ela deixa de contaminar as outras pessoas. Isso, economicamente, no Brasil, não é viável, né? Mas o isolamento, a reclusão total das pessoas por um tempo, faz com que essa curva, em vez dela subir lá em cima e começar a descer depois que tiver infectado uma quantidade enorme de pessoas, ela passa a descer antes. O que acontece é que depois tem isso que ele chama de dança, né? O martelo e a dança é que ele volta a subir um pouquinho. Porque essas pessoas estavam reclusas, elas voltam a ter a vida normal, elas voltam a contaminar outras pessoas, e isso aqui vai subindo e descendo
por um longo tempo. Mas sempre o número de infectados cada vez menor e dentro do que é possível para o sistema de saúde local controlar. Para finalizar, eu quero mostrar esse site aqui para vocês, que chama o Observatório Covid-19, a partir do qual eu tirei os dados que eu mostrei, né? Então ele fala de uma coisa que eu não falei muito, mas que aparece naqueles dados do Fernando, que é o que a gente chama de barra de erro, né? Então aqueles dados dele mostram, vou voltar lá nos dados, aquele dado dele, deixa eu ver se é esse. Isso. Esse dado aqui não é tão óbvio de ver, mas vê que esse comportamento da curva depende desse valor, que é uma coisa desconhecida, mas aqui em escala logarítmica a gente vê bem que depende bastante desse número. Então isso, na verdade, é uma medida do que a gente vai fazer para controlar, e essa medida tem uma barra de erro, né? Quanto isso cresce mais, quanto cresce menos, quantas pessoas foram reclusas ou não ficaram reclusas e coisas assim por diante. Então essa barra de erro está nessa barra cinza aqui, né? Isso também se reproduz aqui, ó, para quantas pessoas cada infectado transmite a doença. Então o valor utilizado lá era o tal do R0, que era 2.999, né? Percebam que não é bem assim, ele também tem uma incerteza, a gente não sabe exatamente. Para finalizar essa nossa conversa, vocês podem brincar aqui com esse site, ele é muito interessante, tem muita coisa a respeito, mas eu queria falar de um outro físico, né, que é o professor Roberto Krenkel, que fez um filme para a Sociedade Brasileira de Física, analisando muitos desses dados, e ele faz parte desse observatório do Covid-19. Então fica aí a mensagem para vocês fazerem ajuste de gráficos e entenderem como é que essa coisa está evoluindo. Um ajuste dos dados que foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde até o dia de ontem, 7 de abril. Então a gente pode ver aqui, isso aqui foram os dados iniciais que foram ajustados com essa curva verde, e aqui são os dados que se seguiram. Então, em algum momento aqui, houve uma política de isolamento social. No Brasil, ela é voluntária na maior parte das cidades, dos estados, não é compulsória, mas aparentemente ela teve um efeito. Aqui são os dados do estado de Santa Catarina, e aqui a gente pode ver a mesma curva numa escala logarítmica. De novo, a gente percebe que tem um distanciamento, né, uma tendência de achatamento da curva depois dessa proposta de isolamento social. O que a gente pode ver também é que os dados de Santa Catarina, apesar de serem muito menores do que do resto do estado, a amostragem é pequena do resto do país. A amostragem é pequena porque o estado tem uma população relativamente pequena, mas a tendência de aumento é a mesma ou muito parecida com a tendência de aumento dos casos no Brasil. O que a gente tem que levar em conta ao analisar esses dados é que existe uma quantidade muito grande de subnotificações, existem os contaminados assintomáticos, não se tem ideia de quantos eles são, porque faltam testes. Além disso, muitas pessoas que já foram testadas ainda não receberam os resultados. Então, tudo isso contribui para uma incerteza muito grande na análise desses dados. Vou mostrar aqui também os dados que foram confirmados no mundo, e é claro que muitos dos países têm os mesmos problemas que o Brasil, em subnotificações, contaminados assintomáticos e falta de testes, mas são os dados que a gente tem, e aqui tem o Brasil, né? A diferença desse gráfico para esse que eu mostrei é simplesmente a escala. A minha veta é 10.000, essa aqui vai até 10 a quinta, 10 a sexta, portanto isso aqui está um pouquinho curvado mais para baixo, mas esses dados aqui não são desprezíveis, a gente tem que tomar muito cuidado com políticas para que essa coisa não cresça além da capacidade de atendimento do nosso sistema hospitalar. Portanto, na dúvida, seja pela vida, se puder, fique em casa. Você vai estar cuidando de você mesmo e do próximo. Esses são dados de infectados no Brasil no dia 7 de abril de 2020 e uma previsão um pouco simples do que pode ocorrer nos próximos 4 ou 5 dias. Infelizmente, o número de subnotificações e contágios assintomáticos não nos permite dizer se a curva está próxima do seu pico ou não. Quanto mais o isolamento funcionar, mais ele vai parecer desnecessário para os negacionistas da ciência. Portanto, se puder, fique em casa. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e apoie sempre as mulheres na ciência.